Hoje a gente vai falar sobre estoque, tá? Qual que é o estoque ideal para não perder tanto na liquidação? Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? É uma dúvida frequente entre as pessoas que me seguem e as minhas clientes. E eu costumo sempre falar que os temas da live sempre vêm de algum atendimento que eu faço da mentoria ou de perguntas que vocês me mandam, que aí surge exatamente o problema de alguém que eu vejo que às vezes é um problema geral para todo mundo, né? Na live de ontem, nós falamos sobre a importância de planejar as ações da loja. Eu fiz uma enquete, quem planejava, e fiquei impressionada porque mais de 80% das pessoas não planejam os eventos da loja. Então a gente fez uma live sobre isso ontem. E hoje a gente vai falar sobre estoque, que é outro problema também sério, porque estoque é dinheiro, né? A gente fala muito isso, todo mundo sabe. Só que, se ele não for bem administrado, seu lucro fica no estoque. Então a gente vai falar hoje o que precisa fazer para que o seu estoque trabalhe durante a coleção de uma forma saudável, para que quando chegue na liquidação, você liquide aquele montante que foi planejado para liquidação, né? Você não tenha muito produto, até para não viciar o cliente, né? Enviei sua live, minha cunhada, para te seguir. Ela tem loja. Pois é, Salete, você sabe uma coisa interessante? Aqui no Lojista Sucesso é legal, porque apesar do meu foco ser moda, que é a minha especialidade é moda, eu tenho recebido muita mensagem, inclusive no último workshop do Lojista, eu tive muita aluna que não é necessariamente de moda, né? Não tive também de áreas muito diferentes, mas decoração, muita gente de decoração, muita gente de outras áreas que não são ligadas, não são necessariamente moda, mas são ligadas à moda. Acaba que as dicas e as aulas servem para todo mundo, né? É muito interessante como a gente consegue abranger mais gente. Oi, Sônia, quanto tempo? Boa tarde, Simone. Ó, a Adriana falando que apesar de ter anos de estrada, esse assunto é um calo. Realmente, estoque é um problema muito sério e é um déficit de todo mundo. É uma coisa que eu pego firme no workshop do Lojista também, eu pego firme, tá? Quem quiser, quem não conhece ainda, é um curso que eu tenho para quem está começando e eu ensino exatamente isso que a gente vai falar, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Tô tomando coragem para abrir uma loja, eu sou de Brasília. Ah, legal, Tutu. Se vocês tiverem perguntas, pode colocar as perguntas aqui que no final eu respondo, tá? Vila Formosa, São Paulo. Isso, Adriana, se inscreve no desafio do Lojista que você vai gostar. Oi, Salete, eu respondo sim, com o maior prazer. Assisti a primeira aula, Jaraguá do Sul, Guarulhos. Segunda vez aqui, isso aí. Bom dia, obrigada, Salete. Então vamos lá, gente. Podem colocar as perguntas. Vamos lá. Bom, por que você precisa calcular o seu estoque para você ter o estoque ideal, tá? Primeira coisa, quando a gente não calcula bem o estoque, o que a gente vai comprar, a gente não atende o cliente da forma que o cliente espera. Uma das coisas mais importantes desse problema todo de estoque é que às vezes a gente deixa de vender o que o cliente quer comprar. Então isso acontece muito assim, por exemplo, é uma loja que vende 30% da venda é de vestido, tá? Então isso quer dizer que a cada 100 mil que essa loja vende, 30 mil é de vestido. Então para você vender 30 mil de vestido por mês, você naturalmente precisa de ter no seu estoque, naquele mês, pelo menos para o varejo, 60 mil, que é o que a gente chama de cobertura 2 por 1, tá? Se você tiver 30 mil de estoque no início do mês, sendo que você normalmente vende 30% de vestido ou tem a capacidade de venda de 30% de vestido, você não vai vender
esses 30%. Então esse é o primeiro grande erro do lojista quando ele não calcula e não planeja bem o estoque ideal, tá? É ele não ter no estoque aquilo que ele vende bem, tá? O básico, por exemplo. O básico, gente, é uma coisa que tem que ser muito bem controlada no estoque. Eu vou dar um exemplo de camiseta, tá? Camiseta básica branca. Se você sabe que você vende 5 camisetas básicas brancas por semana, que seja 2Ps, 2Ms e 2Gs, você naturalmente sabe que você vai vender 40 camisetas básicas brancas no mês. Para você vender 20 camisetas básicas brancas no mês, você vende 5 por semana, né? De 20 a 25, dependendo da semana. Vamos calcular 25. Para você vender 25 camisetas brancas por semana, você precisa ter no estoque, tá? Uma média de 50 camisetas. Por quê? Quando o seu estoque de camiseta branca, que você vende de 20 a 25, ele já estiver baixando, você tem que repor imediatamente. Faz a conta comigo. Se você sabe que todo mês você vende 25 camisetas brancas, você precisa ter todo início de mês mais do que 25 camisetas brancas, porque a numeração também oscila. Então, uma das coisas que eu chamo a atenção é o estoque cobertura 2x1, tá? A cobertura de estoque, o que ela significa? Quanto eu preciso ter para fazer a venda X? Eu quero vender 50 mil por mês, Janaína. Qual é a cobertura que eu preciso? Eu preciso ter 100 mil no mês para ter certeza que eu vou vender 50 mil. Essa é a cobertura do varejo. Isso não quer dizer que é a cobertura que a gente trabalha a coleção inteira, tá? Porque quando chega dezembro, a gente tem que diminuir essa cobertura para não... Exatamente para não ter esse problema da sobra de estoque. Mas eu vou chegar lá. Quando você tem... Se você tem 100 camisetas brancas e você vende 25 por mês, você vai ter uma cobertura de 4x1 de camiseta branca, tá? Não tem necessidade, a não ser que a sua camiseta branca seja uma camiseta que você não consegue repor ela uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas se você tem 100 camisetas, você sabe que você tem uma cobertura de estoque de 4 meses, tá? Lancei coleção agora em setembro, então eu tenho verão, setembro, outubro, novembro, dezembro, que janeiro, esse ano provavelmente o verão vai dar continuidade vai ser o 5º mês, mas normalmente, quando não é cidade litorânea, tem a liquidação em janeiro. Então, são 4 meses até final de dezembro. Então, eu sei que o meu estoque de 100 camisetas brancas para a minha venda de 25 camisetas brancas, eu tô com uma cobertura até o final de dezembro. Aí não vai sobrar nada para liquidar de camiseta branca. Ou também, vamos dizer que minha venda cresça ao longo desse verão de camiseta branca. Se eu tiver esse estoque muito contadinho, quando chegar em dezembro, eu só vou ter 25 camisetas. Pode ser que eu perca a venda, porque essas 25 camisetas pode não ser necessariamente a numeração certa. Então, primeiro ponto que eu chamo a atenção da importância de você calcular isso é você ter o produto que o seu cliente precisa, que o seu cliente compra normalmente. Se você vende mais vestido do que blusa, você precisa saber, na hora de comprar, que você precisa comprar mais vestido do que blusa. Você precisa ter essa porcentagem, esse número muito bem calculado e planilhado para você fazer os seus pedidos da próxima coleção, que oscilam, e cada loja é uma loja, então não tem regra. Janina, eu vou abrir uma loja de roupa. Quanto eu vou comprar? Isso é uma coisa. Quanto eu vou comprar de cada produto é outra coisa, tá? É a quantificação e a qualificação. A quantificação é quanto eu vou comprar. Então, eu vou abrir uma loja de roupa. A gente calcula muito até pelo metro quadrado da loja, tá? Mas vamos dizer que essa loja tem uma meta de venda no primeiro mês de 20 mil, tá? Então, vamos comprar para abrir a loja, 40 mil. Isso é a quantificação,
tá? 40 mil, levando em consideração a cobertura que eu acabei de explicar para vocês de 2 por 1. Agora, a gente tem que qualificar esse estoque. O que é a qualificação de estoque? É você pegar os 40 mil e dividir ele entre os artigos principais da sua loja. Então, quem é o seu cliente? Tá? Que estilo tem o seu cliente? Então, se é uma cliente de um perfil, uma cliente clássica, um estilo clássico, naturalmente a gente sabe que a mulher do estilo clássico, ela usa muita camisa, ela usa muita calça, né? Ela usa vestido. Então a gente vai listar que artigos a gente vai trabalhar na loja e a gente vai dividir, a gente vai qualificar esses artigos. Então eu preciso comprar 40 mil a preço de venda, tá, gente? Se eu quero vender 20 na loja, eu preciso ter a cobertura 2 por 1 ao longo da coleção, que vai diminuindo no final da coleção, não esqueçam disso, a preço de venda, tá? Não é a preço de custo. Se eu preciso ter no meu estoque 40 mil, como essa loja que eu estou dando exemplo, eu vou dividir pelo custo. Qual é o markup do produto que eu quero? Ah, eu vou marcar 2,5. Então, esses 40 mil vai virar mais ou menos uns 17 mil a preço de custo. Então, agora a gente vai qualificar. Então, 17 mil. Se a minha mulher tem um estilo X, tem um estilo básico, eu vou comprar de blusas, 40% de blusa. Vou comprar 30% de vestido e vou comprar 30% de parte de baixo, que é muito, tá? 40, 20, vamos dizer. Tá? Vou colocar aí 10% que a pessoa vende acessório, vende alguma coisa. Então, 40% de blusa, 30% de vestido, 20% de parte de baixo e calças, 10% de acessórios, sapato, cinto, bolsa, enfim. Dos meus 17 mil da primeira compra que eu vou fazer para abrir esta loja pequena, onde eu tenho uma meta inicial de venda de 20 mil, tá? Eu vou comprar 17 mil de mercadoria, aí eu vou dividir, vou qualificar. Vou pegar os 17 mil, 40% de 17 mil para comprar a blusa, 30% de 17 mil para comprar vestido, 20% para comprar calça e o restante vai ficar para acessório. E é bom também sempre deixar uma margem para reposição, não nesse caso do início da loja, tá? Essa é a forma certa de comprar. Quando você tem o histórico de vendas daquele negócio, melhor ainda, porque o histórico diz, tá? Então, eu gosto de fazer o histórico baseado na média dos 3 últimos meses, tá? Eu ensino isso mais aprofundado no workshop do lojista e tem a planilha e etc. Então, a importância de você calcular exatamente esse número do que você vai comprar, quanto você vai vender por mês, para ir trabalhando isso até a chegada da liquidação, é uma das coisas mais importantes para preservar o seu lucro, tá? É muito fácil chegar numa época de ação, é dia do cliente, vamos dar desconto pro dia do cliente. Não. Você sabe se você pode dar desconto? Gente, o lucro de um negócio de moda, ele está exatamente no estoque. Ele está exatamente em você vender aquele produto com preço cheio. Se você não vender o produto com preço cheio, você vai comendo o seu lucro. Tudo que você faz que diminui, que dá desconto, que diminui a porcentagem do seu markup, vai comendo o seu lucro. Porque a sua despesa, ela não vai mexer muito, tá? Ele atua diretamente na sua despesa. Então, a importância da gente calcular o estoque de uma forma que na liquidação realmente sobre o que é necessário para a liquidação é o grande segredo do lojista para ele ter lucro, tá? Outro grande segredo para que ele tenha essa margem de trabalho mais segura é ele trabalhar cada vez melhor o markup, tá? Como que se trabalha o markup? Negociando melhor
na hora da compra, tá? Às vezes você tem uma verba na loja, você compra à vista, negocia um desconto, negocia uma forma de pagamento mais longa, porque isso vai cada vez casando mais com a forma de pagamento do cliente, que isso é um problema muito sério, né? Porque a forma que o cliente paga, normalmente é mais longa do que a forma como a gente paga para o fornecedor, tá? E esse casamento do fluxo de caixa, ele também come a porcentagem do lucro. Essa porcentagem, para você trazer o dinheiro para hoje, para pagar o seu fornecedor, ela tem que estar embutida também na sua margem de lucro. Então a margem, o markup, ele é muito, muito, muito importante ser calculado assim. Eu tenho clientes que sabem que se for achar uma marca pode ser maravilhosa, mas se o markup dela for menos do que X, não adianta ela vender. Se ela vender, ela vai ter prejuízo. Eu nem digo prejuízo, mas ela vai ganhar nada, tá? Porque se você fizer a conta, se você não vender normalmente no varejo de moda entre 60% e 80% do que você comprou, dependendo do seu markup, você não tem lucro. Você não tem lucro nenhum quando você coloca a despesa. Tá? A pessoa que está de fora, o cliente de fora, ele acha que o markup de 100%, o markup de 120%, nossa, mas ela ganha muito, ela compra por 100 e vende por 200. Gente, isso para quem nunca trabalhou no varejo de moda, parece muito, mas quem está no mercado, eu arrisco a dizer o seguinte, que quem compra por 100 e vende por 200, não ganha nada. Não ganha. Porque quando você pega esses números e coloca a sua despesa com mais o custo do produto, você percebe que você não está ganhando. Uma coisa é você vender produto. Outra coisa é você vender serviço. Eu, Janaína, hoje, eu vendo serviço. Então, a minha consultoria, se eu cobrar R$1.000, né, eu tenho uma despesa X, eu não tenho o custo do meu produto. O meu custo é um custo de manutenção do meu negócio. Se eu pago um aluguel de um escritório, o contador, se eu tenho um funcionário, esse é o custo. Na loja, você tem o custo do produto. E esse custo ele tem que ser pago independente se a peça, se você girou a mercadoria ou não. Então, quando você compra 17 mil de produto, para abrir uma loja, como eu falei agora, se você vender só 10 mil até a liquidação, esses 7 mil de produto que você não vendeu, ele continua na loja e você tem que pagar o custo desse produto. Então, além das despesas normais, você tem que pagar também o custo do produto que ficou no estoque. É por isso que a gente fala muito que no varejo de moda, o seu dinheiro, o seu caixa está no produto, tá? Lembre-se sempre isso. Estoque é dinheiro. Um estoque mal administrado é um prejuízo gigantesco. E o primeiro problema do estoque mal administrado não é a compra necessariamente. É a falta de controle. Tá? Porque são dois erros muito grandes. Você pode comprar muito bem. Se você não tiver controle, essa compra não vai rodar. Primeiro, porque você pode estar sendo roubado. Segundo, porque a mercadoria pode estar na casa do cliente há 2 semanas e você não controla, então você não sabe. Tá? Terceiro, porque você tira um relatório, a cliente quer aquela camiseta tamanho P, mas você não sabe se você tem P porque o seu controle não é feito. Então, o seu sistema, naturalmente, ele não é confiável. Tá? Então, a compra é uma das coisas mais importantes no negócio de moda, na gestão de moda. Mas o controle de estoque também é uma das coisas mais importantes. Inclusive, eu tenho até um vídeo no meu feed que eu falo sobre isso. A importância de você controlar o estoque, contar o estoque. E aí todo mundo me fala, Janaína, mas contar o estoque dá muito trabalho, o estoque nunca bate. Nunca bate mesmo, gente. Eu não conheço nenhuma loja que o estoque bate 100%. Se vocês conhecerem, me apresenta, porque assim, quando a pessoa fala pra mim que o estoque de uma loja bate 100%, eu sei que tem alguma coisa errada. Tem alguém enganando alguém. Entendeu? Ou é a pessoa que ficou no controle, ou é a pessoa que dá baixa. Tem alguém enganando alguém se esse estoque bater 100%. Tá? Não existe. Tem uma referência errada, nunca vi. Eu tenho 25 anos de varejo, nunca vi um estoque bater 100%. Tá? Mas isso não quer dizer
que você não tenha que contar o seu estoque constantemente, tá? Se o seu estoque é pequeno, você mesmo pode contar. Eu entendo que lojas grandes precisam chamar empresas que façam inventário, porque inviabiliza mesmo. Mas você pode contar por amostragem. E a amostragem é o grande segredo do varejo como um todo, não só do varejo de moda. Como que vocês acham que uma farmácia controla estoque? Como que vocês acham que um supermercado com aquela gama de produtos, de referências, de tipos de produtos, como que um supermercado controla o estoque? Tá? É contando por amostragem. Tá? Você precisa ter um modelo de contagem de estoque por amostragem, onde você ali descobre uma série de coisas, uma série de erros, ou foi etiquetado errado, foi cadastrado errado, a peça está com a numeração errada. O que é uma contagem por amostragem? Eu não sei se vocês já viram o meu vídeo no feed, tá? Sobre a contagem por amostragem. Vou explicar aqui como é que ela funciona, que é a diferença entre a contagem por amostragem e a contagem por inventário, tá? A contagem por inventário é quando você fecha a loja e conta a loja inteira. Então você faz o inventário do seu estoque. Naquele inventário você vai ter tudo que você tem na loja. Tenho tantas mil peças, preço de custo geral tanto, preço de venda tanto, de cada marca eu tenho tanto. Essa é a contagem de estoque por inventário, tá? Quando a loja não é muito grande ou tem estrutura, você pode fazer essa contagem vocês mesmos, tá? Com o leitor de código de barra, de uma forma organizada, sem esquecer das peças que estão na reserva e sem esquecer das peças que estão consignadas com o cliente. Tá? Porque as peças que estão consignadas com o cliente que ainda não foram acertadas, elas fazem parte do seu inventário de estoque, tá? Só não faz parte do seu inventário de estoque peças pagas, tá? Então, sempre que vocês contarem o estoque, lembrem-se de pegar o caderninho, o famoso caderninho, ou a sua pasta de consignado, na loja a gente chamava de pasta de pendências, tá? Que ele tem que ser contado também por inventário junto com todo o seu estoque. A contagem por amostragem, que é a que eu indico para todo mundo que está aqui, independente do tamanho do seu negócio, sua loja pode ser grande, pode ser pequena, pode ser de roupa, pode ser de sapato, de acessório, você precisa fazer a contagem por amostragem semanalmente, tá? O que é a contagem por amostragem? É você dividir a loja por partes. Na Ortiga, eu dividi a loja por marcas, tá? Então, cada vendedora minha era responsável por 2, 3 marcas. Então, toda segunda-feira, a gente definia que marcas iam ser contadas naquela semana, tá? Então, eu tinha 5 vendedoras, a gente lançava o caixa de sábado, gerava o caixa para poder atualizar o sistema e logo após lançar o caixa, a gente gerava 5 relatórios de estoque de 5 marcas que eu tinha na loja e entregava na mão das vendedoras. Elas tinham de imediatamente ir conferir na loja se aquelas peças todas estavam na loja, tá? Então a gente ia conferindo. Ah, essa peça tá, mas ela tá etiquetada M, na verdade ela é P. Separa. Ah, eu achei essa peça aqui, mas eu não sei a referência, não localizei ainda porque ela tá sem etiqueta. Separa. Isso tudo a gente vai, inclusive, organizando o seu sistema. Não adianta ter sistema se não usar, tá, gente? Muita gente reclama do sistema da loja, mas na verdade o problema é a pessoa que não usa, não é o sistema, tá? Aí, terminava de conferir naquela listagem, tá? Todas as peças que estavam na loja. Agora vamos ver o que não está. Não achei essa e essa. Quando você conta por amostragem, você consegue correr atrás desses pequenos gaps do estoque, tá? Vamos nas pendências. Tem alguma peça da marca tal na pendência? Olha lá. Ah, achei. 2 dessas que não estão na loja
Tá aqui, ó, uma tá com a fulana, outra tá com a ciclana. Tá faltando uma, a peça tal. Vamos descobrir, então, cadê essa peça? E aí a pessoa do administrativo e do financeiro, ou a gerente, ela ia atrás dessa peça. Como é que a gente fazia? A gente corre atrás da história daquele produto, tá? Então, o produto chegou tal dia, vamos ver que dia que entrou, foi dada entrada direitinho, como é que foi a movimentação dessa marca? Ah, vendeu isso, vendeu aquilo. Então, você vai trabalhando esse histórico do produto e, naturalmente, você acaba achando o produto ou, às vezes, você não acha. E aí você descobre que tem alguma coisa errada, tá? Então, a contagem por amostragem, ela acha muitas coisas. Inclusive, ela descobre roubos com muita facilidade, tá? Porque, às vezes, você descobre que está faltando 10 blusas do mesmo modelo, tá? Existem todos os tipos de furtos. Então, a gente vai mapeando isso, tá? Boutique Eli, não tenho sistema. Como eu faço isso? Você vai fazer uma planilha de Excel, Eli. Como que você dá entrada no seu produto quando ele chega na loja, tá? Eu faço muito isso com quem está abrindo antes de providenciar o sistema. Você faz uma planilha de Excel, onde você vai definir por referência o fornecedor e a referência. Descrição do produto, preço de custo, preço de venda. E do lado você coloca a quantidade por numeração, no seu caso que não tem sistema. Então você vai fazer uma coluna de PMG, GG ou de numeração e vai colocar lá. Recebi 2, 1, 5 peças total, tá? Então a entrada foram 5 peças desse produto. Do lado dessa mesma planilha você coloca os dias e você lança ali a venda. Então, hoje eu vendi 40 peças, você vai na sua planilha de entradas, onde tem lá o saldo do seu estoque, e vai, do lado vai ter dia 22, dia 23, dia 24, na planilha, tá? E você coloca as vendas. Inclusive, isso é uma forma de você controlar também. Porque a hora que você lançar todas as peças daquela marca que foram vendidas por dia, no final vai dar o total de vendas do dia. Tá? Então, fica fácil você bater o seu estoque. Você sabe que na dia tal você vendeu 10 peças, dia tal você vendeu 20. Quando você tirar o saldo do seu estoque, o seu inventário, fica fácil também de você saber se o seu estoque está batendo, tá? Como é que você vai fazer por amostragem? Você vai filtrar na sua planilha o fornecedor tal. Quando você filtrar, você sabe exatamente o que você recebeu na sua planilha de Excel, logo em seguida tudo que você vendeu por dia, tá? E aí você sabe o saldo que você tem no estoque da sua planilha. Esse é o seu saldo que você acha que tem, esse número aqui. Agora você vai na sua loja física e vai bater para ver se o saldo bate com o seu produto físico, tá? Não ter sistema não é desculpa para não controlar. A minha avó já tinha loja há 80 anos atrás, aqui no interior de Minas, no norte de Minas, em São Francisco. E eu me lembro claramente, apesar de eu ser criança, usando tanto aquele livro Caixa, não sei se vocês lembram do livro Caixa de entrada e saída, aquele livro grande, e também esse controle de entrada e saída de produto. Gente, isso não tem dificuldade, porque isso vende até na papelaria, né? Que era como a minha avó fazia antigamente, tá? Então, ter um caderninho, isso aí não tem. O que você não pode é comprar, colocar lá dentro da sua loja e simplesmente nunca mais contar, tá? Porque, infelizmente, existem problemas de todos os jeitos, tá? Desde o cliente que pode levar um produto e falar que levou 5 peças e falar que só levou 4, tá? Até você ter uma pessoa que pode todo dia levar uma coisinha da sua loja, como acontece em qualquer outro negócio. Existem, inclusive, loja de sapato, acontece muito isso. Roubo pelo lixo, sabe? As pessoas pegam, separam ali, você não joga as caixas de sapato fora no lixo, coloca o sapato dentro e leva para o lixo. E depois já tem alguém combinado. Gente, isso aí tem roubo de todo tipo de
forma, tá? A Selene tá perguntando, fala mais sobre furtos. Isso acontece muito, tá? Aquela coisa mesmo de você fazer o cadastro, fazer a boleta, né, de retirada de alguém, às vezes, que trabalha com a gente, e aí você assina aquela boleta, você confere se a boleta realmente ela foi contabilizada no seu caixa, tá? Então, infelizmente, você tem que ir criando métodos dentro da sua loja que evitem esse tipo de problema, tá? E esse tipo de problema a gente só evita controlando, tá? Eu não tô falando nem só de produto, eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de uma série de coisas que se você não tirar um dia no seu mês para controlar o seu estoque, para controlar o seu financeiro, para cuidar do seu financeiro, não tem como, tá? Uma vez por ano, para você rever todos os custos do seu negócio, todos os contratos que você fez e renegociar todos os seus contratos, desde o seu aluguel até todas as prestações de serviço que você tem, todo início de ano pegar aquilo. Custo é igual unha. Se você não cortar, ele cresce, tá? Então, esse tipo de estudo e esse tipo de controle, eles são muito importantes e necessários, tá? Então, a gente está falando como que a gente calcula o estoque ideal para a gente não perder tanto na liquidação, tá? Primeira coisa é você saber o que você vende para depois você comprar certo o que você realmente vende e não perder venda porque você não tem o produto, tá? Eu tenho uma cliente que vende basicamente vestido, tá? Se ela errar na hora de comprar e comprar muita blusa e comprar menos vestido, chega uma hora que a venda de vestido dela para. Por quê? Porque ela não tem. Por quê? Porque o cliente dela, ele gosta de vestido. Então a gente fica com a loja cheia de blusa e vestido está acabando. Só que ela não pode comprar mais vestido porque ela gastou o budget de compra dela nas blusas. Então é muito importante você conhecer o seu cliente, conhecer o comportamento do seu cliente, tá? Todos os cursos que eu dou e todos os meus clientes de consultoria e mentoria, primeira coisa que eu pergunto, você tem o estudo do seu público-alvo, da sua persona, tá? Você conhece, você já fez o mapa da empatia do seu cliente, você saber o que que interessa para ele, o que que ele gosta realmente? Você tem a missão, visão e valores do seu negócio? Por incrível que pareça, 90% das pessoas que estão no mercado não fazem isso. Tá? E assim, eu passo isso, independente de quantos anos a pessoa tem de negócio, primeiro porque a gente precisa atualizar essas informações, tá? Mas a gente precisa disso. Se você não conhecer o seu cliente, você vai comprar errado. Se você comprar errado, você não vai vender. Se você não vender, você não vai ter lucro, tá? Então isso é uma constante, tá? Quem não calcula isso, naturalmente tem uma sobra de estoque grande, e uma sobra de estoque grande, ela gera uma perda de lucro, tá? E quem liquida muito tem um outro problema, tá? Que eu trabalhei a minha vida inteira na loja, que é você não acostumar o seu cliente com liquidação. Tem loja que vende coisas maravilhosas, mas que só vende na liquidação. Por quê? Porque não faz um trabalho bem feito ao longo da coleção em todos esses sentidos, e aí chega na liquidação, tem que liquidar. E o cliente dele, que adora aquela roupa, o que ele faz? Ele espera, porque ele sabe que vai ter, tá? Lá na loja, como eu comprava muito focado no meu cliente, e eu tinha essa porcentagem por grupo, eu respeitava isso muito bem, eu não tinha muita sobra de estoque para liquidar. O que eu fazia na época de liquidação? Parcerias. Eu pegava estoque de terceiros através de parcerias. Por quê? Porque o meu estoque, graças a Deus, ele era muito bem calculado. Então ele não chegava, tá? A minha cobertura sempre era 2, 2,5. Quando eu lançava a coleção, eu fazia cobertura de 3 por 1, tá? Se eu queria vender 300 mil naquele mês, eu comprava estoque a preço de venda de 900 mil. Para poder arrebentar de vender. Mas eu ia calculando essa cobertura, diminuindo para 2 por 1, até eu chegar no 1 por 1, no início de dezembro, para fazer parcerias e liquidar com o produto terceirizado.
tá? Para quê? O produto da minha coleção, do meu lançamento, eu tinha certeza, clareza, tá? E quem trabalhou comigo a vida inteira sabe disso. Eu não sei se tem alguma das minhas meninas aqui. A gente falava mesmo, compra porque não sobra. Não vai ter para liquidar. Quem é minha cliente, tiver cliente minha aqui, sabe que quando chega na época do dia do cliente, dia das mães, eu não gosto de dar desconto, tá? Porque venda de verdade, o bom vendedor, o bom lojista, é aquele que vende com preço cheio, aquele que tem capacidade, que tem potencial, que tem argumento de venda para vender o produto com preço cheio. Uma coisa é você negociar um desconto para o cliente na hora do fechamento da venda. Outra coisa é você toda hora dar 10, dar 15, dar 20, dar 30%. Tá? Então fica essa dica para vocês. Não façam isso. Tá? Não fiquem acostumando o cliente com desconto. Eu tenho alguns métodozinhos que eu ensino no workshop do lojista e eu ensino para os meus clientes que a gente dá para o cliente um desconto, entre aspas, que ele recebe aquilo como desconto, mas que não fala sobre desconto, tá? Então não acostuma com esse nome, tá? Não deixem o cliente, vendam essa ideia, o nosso produto é único, o nosso produto não sobra, graças a Deus. Então, compre, se você deseja, compra, gere desejo nesse produto, porque o cliente, quando ele deseja, gente, ele paga o preço, tá? E não existe produto caro, produto barato. Existe produto que não está sendo valorizado, que não está sendo agregado valor por trás dele. E quando eu falo agregar valor, não é só falar. É um VM que agrega valor, é uma boa produção que agrega valor, é um conteúdo que está por trás daquele produto que agrega valor, é uma pessoa que está ali por trás ajudando, cuidando do cliente sempre. E quando ela oferece um produto, a pessoa naturalmente agrega o valor de todo aquele contexto no produto, tá? Não existe produto caro e produto barato. Existe produto que ele é bem apresentado, tá? De todas as formas, tá bom? Tem tanta pergunta aqui que eu vou responder um pouco. Realmente, promoção é um problema muito sério mesmo, tá? É um vício. Mas é um vício primeiro do lojista. Tem lojista que acha que só vende se fizer promoção. Então, quando ele se aperta, ele não cuidou do fluxo de caixa dele na hora de comprar. Aí ele se aperta todo no meio da coleção. Aí ele acha que fazer um bazar do nada vai resolver o caixa dele. Não é bem assim, tá, gente? Porque aí você vai acostumando o cliente muito mal. É isso, Dani. Tem muita gente que faz administração por intuição, principalmente administração de estoque, né? Que é isso que a gente estava, que é a nossa live de hoje. Administrar bem o estoque para que não tenha grande sobra para liquidação. Mas muita gente administra o estoque de forma intuitiva, tá? Compra aquilo que acha que vai vender. Ele não olhou. Às vezes ele perdeu venda de calça, porque ele não tinha mais calça na coleção passada. Mas como ele adora vestido, ele continua comprando mais vestido. Aí as calças que ele compra, quando chega no meio da coleção, as vendedoras começam a pedir. Fulana, tá faltando calça, tá faltando calça. Ai, gente, mas a loja tá cheia de produto, não posso comprar mais. Tá? Então essa administração por intuição, ela é muito perigosa. Tá? É claro que a gente tem que colocar também a nossa intuição na compra. Aliás, eu acho que o nosso feeling e a nossa intuição, ela tem que ser respeitada em todos os pilares de gestão de um negócio, tá? Na hora de fazer uma produção, na hora de comprar. Ah, isso aqui eu vou apostar porque eu tô sentindo que isso vai vender. Isso é uma coisa, isso é muito legal, inclusive, para você comprar peças conceituais, peças de tendência. Né? Eu tenho muita cliente que tem resistência a comprar tendência. E aí ela só coloca a tendência na loja dela quando o cliente começa a pedir. Gente, quando o cliente começa a pedir uma tendência, é porque aquela tendência já pegou. E se aquela tendência já pegou, é porque alguém já vendeu muito aquilo. Tá? E aí o seu cliente, que às vezes ele... Porque tem os early adopters e tem os late adopters. Né? Os early adopters são aqueles que estão sempre estudando e ele sabe o que vai usar e quando lança eles são os primeiros a usar.
tá? E os que são depois, é aquele que depois que está todo mundo usando, é que ele quer usar. Então você como lojista, você não pode ser esse late adopter, tá? Porque se você for esse late adopter, você acaba perdendo venda. Então, a intuição, junto com o estudo, né? Porque é muito importante a gente estudar a moda, não é porque a gente trabalha com moda que a gente não vai estudar moda, é um conjunto muito importante para você ter produtos, tá? Claro que não é a maioria da sua loja, porque tem a pirâmide de compra, mas para você ter produtos que o cliente vai olhar ali numa super influencer ou nas revistas e etc. E você também vai ter e mostra que você está atualizada, tá? São erros que acontecem. Não gosto de liquidação. Super me identifiquei com os seus conceitos. Que bom, Adriana. Eu também. Até porque a liquidação, gente, ela faz vocês não ganharem dinheiro, tá? Então vocês não podem gostar mesmo. Vocês precisam planejar a liquidação com muito cuidado, tá? Tem muita gente que planeja a liquidação e continua com o seu markup normal porque planejou, tá bom? Quem nunca? Adoro. Não deixem de printar a tela e depois postar com o insight aqui da nossa live, tá? Para eu repostar. E amanhã tem mais, meio-dia. Quem tem essas dúvidas, gente, eu super sugiro vocês que estão se identificando aí, que vocês se inscrevam no Desafio do Lojista, tá? Que está acontecendo. Ele é gratuito, são 3 aulas. A segunda aula entrou no ar hoje. Se inscreva no desafio, porque logo depois do desafio vem o workshop. E aí, mesmo que você já tenha loja, mas se você está se identificando com essas dificuldades, o workshop é muito interessante de vocês fazerem, porque sempre traz conhecimentos, tá? E propostas novas de coisas que vocês não aplicaram na loja ainda. Ontem mesmo eu recebi um depoimento lindo de uma lojista que já tem 35 anos de loja, a Ieda, não sei se ela está aí hoje. Ela estava ontem na live e ela me mandou um depoimento super lindo falando que fez o workshop do lojista e que mesmo tendo loja há 35 anos, ela viu assim quantas coisas que ela não fez e que agora ela está aplicando no negócio dela e ela está super feliz e está melhorando a loja dela. Então é muito bom. Empório. Qual a grade ideal para se fazer uma compra, considerando que uma loja pequena não pode comprar várias peças do mesmo modelo? Até hoje não consigo acertar. Empório, essa pergunta é ótima, tá? Eu tô até querendo fazer, vou até printar a sua pergunta, porque eu tô querendo fazer uma live sobre isso. Bom, eu sempre falo, desde sempre, que independente do tamanho da sua loja, o ideal é que você tenha grade das coisas, tá? Não digo grade PMG de tudo, porque não é tudo que vende PMG. Às vezes você tem um vestido decotado nas costas, que você, em vez de comprar PMG, é melhor você comprar 2 P's e um M. Mas grade única, tá? Peça única, não vende. Quanto mais hoje, com essa presença digital necessária que a gente precisa ter. O feed do Instagram, ele é como a sua vitrine da loja. Tá? Ele é igualzinho. Se você coloca na sua vitrine uma peça única, você naturalmente vai ter que desmontar a sua vitrine 3 vezes no seu dia, porque se a sua loja tiver movimento, for numa rua de comércio, for num shopping, o cliente vai querer experimentar aquela peça. E você só tem aquela, eu só tenho a da vitrine. Primeiro que tem gente que já fala assim, não, deixa então, não precisa tirar não. Você já perde, além do cliente ficar incomodado, você já perde o cliente ali naquele momento. Peça única. No Instagram é a mesma coisa. Se você posta uma peça única e a cliente se interessa pela sua peça, que delícia, e te manda um direct, você tem que perguntar para ela, qual a sua numeração? A M. Essa peça só tem o P. O que você postou então? Tá? Então, isso acontece muito. Existe uma regra em loja de sapato que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu faço curso de venda desde sempre. Acho que tem 20 anos que eu faço curso de venda. E o primeiro curso de venda que eu fiz chamava Friedman. Não sei se vocês estão aí, já fizeram. Se vocês conheceram. Era um curso muito famoso de venda que tinha 20 anos atrás. Eram 2 dias inteiros de venda. E esse curso Friedman me ensinou lá atrás que a gente nunca pode falar não para o cliente. Principalmente em loja de sapato.
Se o cliente calça 37, ele quer aquele sapato 37, você não tem, você vai no estoque, finge que tem, e volta com 3 outros modelos parecidos, tamanho 37. E disponibiliza para ele olhar. Porque o cliente, ele não entende muito bem o não. O ser humano não entende muito bem o não. Não, você tem aula agora. Pode, eu te levo. Fecha a porta, meu amor. Gente, desculpa, minha filha aqui me pedindo para sair. Então, eu sugiro muito, adoro esses corações, vocês são ótimos. Eu sugiro muito que vocês não comprem grade furada, tá? Sem grade, você não consegue fazer um bom VM na loja. Você não consegue fazer uma boa divulgação de Instagram, tá? Você não consegue trabalhar uma peça na vitrine e você não consegue ter um histórico de venda daquela peça, tá? Se você tem grade daquela peça e aquela peça vender rápido, você sabe que você precisa repor ela rápido. Se você tem uma peça e aquela peça vender logo, você não vai repor ela logo, porque uma peça não vai te dizer nada. Se realmente é uma coisa que o seu cliente quer, tá? Então evitem muito de comprar grade furada. E outra coisa, fica feio na loja. Quem compra muito picadinho, na hora que vai arrumar a loja para lançar, em vez da loja estar linda, porque a hora da loja tá linda é a hora de lançar, a loja fica parecendo liquidação. Tá bom? Essa pergunta é ótima. Hoje vou fazer a planilha de entrada. Faça. Eli, eu vou até procurar aqui, se eu tiver, eu já vou mandar para você, tá? Ter um caderninho para quem não tem. Deixa eu ver mais perguntas. Nossa, hoje tem tanta pergunta. Já me dei mal com esse negócio de peça única. E outra coisa, o cliente fica chateado. Sabe? O cliente fica muito chateado quando ele quer... Você tem peça única, aí a cliente chega na loja, pede uma coisa, não tem o número dela. Ela pede outra, não tem o número dela. Isso aconteceu, eu contei esse caso na live 1, tá? De uma cliente minha que recebeu um PDF de uma marca importada, ela printou 5 peças, 5 fotos, mandou para a vendedora, além de demorar 24 horas para responder, quando a vendedora respondeu, ela falou, eu tenho essa e essa, na cor que você quer. Aí quando a minha cliente falou a numeração dela, ela falou assim, na sua numeração não tenho nenhuma. Quer dizer, 48 horas quase para a vendedora conseguir dizer para ela que o que ela sabia não tinha, o que ela gostaria não tinha, tá? Ótimo jogo de cintura. É isso, aprendizados de estudo de varejo, viu, Salete? Graças a Deus eu tive bons mentores, sempre estudei muito sobre isso, fiz 2 cursos fora, um na França e outro na Itália, me especializei mesmo, o que eu falo para vocês não é só teoria, sabe? Eu pratiquei. Então tem coisas da teoria, inclusive, e eu converso muito hoje com os meus consultores, eu fiz consultorias maravilhosas, mas com pessoas que não necessariamente tiveram loja e que a gente troca figurinha hoje muito. Eu tenho 2 consultores do Sebrae, eu fui cobaia, modelo, vamos dizer, de alguns projetos do Sebrae, e a gente troca muito figurinha hoje, né? Eu faço lives com eles de vez em quando e tudo no Sebrae. E eles falam o quanto é importante a prática, né? Porque a gente pega a teoria que a gente aprende em tudo do varejo, coloca na prática e aí define o que realmente funciona e o que não funciona. Isso não quer dizer que o que funcionava na minha loja vai funcionar para a sua, tá? Eu não tenho, por exemplo, uma consultoria engessada, porque cada negócio tem uma necessidade e cada empreendedor tem uma facilidade. Então tem empreendedores que têm muita facilidade em comprar, tem empreendedores que têm muita facilidade em VM, né? Então a gente trabalha no empreendedor aquilo que é mais deficiente nele, né? Então não dá para você engessar, tá? Mas eu fico feliz de vocês absorverem, tá? A minha experiência e o método mesmo que eu criei. Obrigada, querida. Giz, informação chegou na hora certa. Tô passando por isso, tô sem grade. Exatamente, Eli, é melhor você ter menos referências, menos modelos na sua loja, mas você ter grade. A loja fica mais bonita por muito mais tempo, porque você consegue manter o VM harmônico por mais tempo e você não perde venda. O cliente entra e não deixa de comprar porque você não tem numeração,
tá? Às vezes a gente quer comprar tudo, aí fica comprando picadinho e acaba que você fica com muita coisa na loja, mas você não atende o cliente porque você nunca consegue ter a numeração que ele quer. Outra coisa importante também, interessante, que eu vejo isso hoje muito, e cada vez mais eu percebo, uma coisa que eu não fazia na minha loja, tá vendo? Aprendizados pós-Ortiga, tá? Eu sempre achei que eu tinha de ter toda a numeração até o 46, às vezes até o 48, porque eu sempre fui uma pessoa que quis agradar o meu cliente. E hoje eu tenho clientes que vendem tanto, por exemplo, 38 e 40, que eu mesma falo para eles, não compra 44, porque o 44 está sobrando na sua loja. Se você tivesse um a mais no 38, você não tinha perdido venda, tá? Então, hoje, diferente do que eu trabalhei, na minha experiência vivida, existem peças ou até lojas mesmo que o público é tão bem definido, é tão nichado, que você deve investir no seu público. E às vezes limitar, como plus size. Quer montar uma loja de plus size? Faça uma coisa bonita, bacana para a mulher plus size. Porque ela não quer olhar uma roupa 38 e ver que ela não pode vestir aquela roupa, tá? E vice-versa. Então é muito legal, quanto mais a gente nicha, mais sucesso a gente tem. Kylie é maravilhosa. Obrigada, querida. Tô com saudade sua. Kylie também é minha aluna maravilhosa do marketing digital, que faz uns acessórios lindos. Vou começar a colocar tamanhos disponíveis no post. Isso mesmo. Estilo único, baby. Isso é uma coisa que a gente falou na live 1. Quem não assistiu, assista, tá? Se vocês puderem colocar o tamanho no post, eu acho muito interessante a disponibilidade. Inclusive, até eu fiz um trabalho com a Eli, que tá aqui hoje, na liquidação, né, Eli? A Eli estava cheia de peça única. A gente fez um material em PDF para a cliente dela, já colocando, o material chamava isso, peça única, sabe? Colocando todas as peças que ela tinha única, já com tamanho, porque aí a pessoa já printava aquilo que ela queria. Eu acho, inclusive, que PDF devia ter isso, sabe, gente? Porque é muito frustrante para o cliente ele printar peças e querer e depois mandar para a loja e não ter, tá? Qual a quantidade de cada peça eu compro? Gustavo, dá uma geral nessas perguntas todas para mim e printa, por favor. E guarda esses prints, porque eu não vou conseguir responder tudo, vou fazer como ontem, tá? Eu vou depois passando esse conteúdo para vocês aos poucos. Falta só 4 minutos. Não deixem de printar a nossa live e colocar um insight de hoje, tá? Tem 3 perguntas aqui, ó. Peraí, eu vou responder essa aqui agora. Qual a quantidade de cada peça eu compro? Tô querendo abrir a minha loja. Então, Milene, você precisa primeiro, antes de abrir a loja, você precisa saber para quem você vai trabalhar, qual é o nicho que você vai atuar, tá? Qual que é o seu limite de compra, de investimento e etc. E aí você vai definir a quantidade que você vai comprar. Mas, eu te adianto, que o que você for comprar, não compre peça única, como a gente estava falando agora. Tente comprar grade para você poder entender melhor o seu cliente. Nesse início, compre de marcas que estejam abertas a fazer troca, tá? Semana passada eu atendi uma cliente minha do Mato Grosso do Sul, fiz um acompanhamento de compra com ela para poder ensinar ela como comprar, isso que eu estou fazendo com vocês, e ela não comprou nada sem grade, tá? E a gente só comprou em marcas que se disponibilizarem em trocar caso ela não vendesse. Então ela comprou com grade, com segurança, porque ela está começando também, e aquilo que ela não vender, ela traz para trocar. Então isso faz com que você acerte mais rapidamente, tá? Você tem que conhecer o cliente, como está dizendo Simoni aqui, tá? A live vai ficar disponível 24 horas, tá? Estilo único. Só 24 horas. Então, se não assistiu, ainda dá tempo de assistir. E a aula 2 do Desafio do Lojista já está disponível. Mas a aula 2, que eu dou conteúdo dos passos iniciais e essenciais para você montar um negócio, você tem que se inscrever no link da bio no Desafio do Lojista. Ah, Priscila, vem ser minha aluna. Sim, vai ser um prazer, querida. Entra no Desafio do Lojista e semana que vem a gente vai abrir as inscrições do workshop do lojista, tá? Esse workshop é muito rico, muito, muito, muito rico. Eu coloco assim, eu falo sobre todos os pilares, todo o meu conhecimento, é muito interessante,
tá? Simone, para acessórios, procede colocar peça única? Para acessório, não tem problema porque não tem tamanho, você não perde a venda por causa da peça única. Porém, se for uma peça desejo, eu acho complicado você colocar, tá, Simone? A não ser que seja uma peça que você possa fazer pedido dela. Eu vi hoje que você marcou num post meu a Luísa, falando sobre o pre-order. Se for uma marca que você tem parceria e você consegue repor ou fazer a venda de pre-order, que é a venda antecipada e depois entregar, pode colocar sim. O que você pode fazer também é ver com seus fornecedores quais as peças que eles têm mais estoque, que você às vezes tem pouco, mas que o fornecedor tem mais estoque de pronta entrega, que possa te atender caso você faça mais vendas. Aí você imediatamente pede no fornecedor. Eu tenho uma cliente que trabalha 80% da loja dela assim, em parceria com os fornecedores. É muito interessante. Tentando montar um lookbook. Queria dicas de como colocar. Estilo único, me manda um direct, porque eu queria entender o que você... Colocar o quê, tá? Não faço as peças. Recomendo que eu faça quantidade maior do que variedade. Exatamente, ó, lacinho da Fúvia, que nome mais lindo. Tá falando isso, tá? Ela recomenda... Ah, ela tá me perguntando. Eu recomendo sim, tá? Que você tenha mais quantidade do que uma variedade maior. Tem que ter variedade, mas tem que ter grade, pelo menos. Gente, nossa live vai cair, que pena. Tão gostoso, mas amanhã, meio-dia, eu tô aqui de novo para live 3. Vou colocar o tema e compartilhem um aprendizado de hoje no direct, tá? Para eu poder repostar, que eu tenho super prazer.